Glória a Deus. Conhecerem. Meus filhos são lindos. Um de 23 anos e um de 18 anos. Né, o Lucas, ele junto com o Felipe, são nossas heranças, nossos amigos. E assim, juntos, temos feito a obra. E como eu disse para os irmãos, né, quem quiser mais informação sobre o nosso trabalho, basta entrar na nossa página do YouTube, que temos uma página, o nome da nossa igreja, né? A Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, e no Face, Batista Missionária. E ali você vai ter mais informação ao nosso respeito, saberá um pouco mais dos nossos trabalhos. Nosso curso, temos um seminário teológico também, que agora a gente estava estudando as possibilidades de abrir ele para um EAD, e agora na pandemia ele virou 100% EAD. Então Deus sabe o que faz, e a gente está feliz com essa fase. Inclusive, querendo Deus, no segundo semestre agora, ou melhor, no segundo semestre, que seria, no caso, nossas aulas são trimestrais, nós teremos a grade, inclusive, de escatologia. E último detalhe, né, trabalhei no mercado financeiro durante praticamente minha vida toda, desde os 14 anos de idade, e nesses últimos 10 anos venho me dedicando somente ao Ministério Integral. E o pastor Elias é um grande amigo que nos conhecemos lá da época da Bolsa, da conhecida Igrejinha da Bolsa, que nós tínhamos um grupo lá que assim nos conhecíamos. É isso mesmo, ali foi nosso momento, né, que nós tínhamos ali com Deus, foi nosso seminário, foi momentos de experiências ali com Deus maravilhosos. Eu só tenho experiências boas, né, de tudo aquilo que nós vivemos ali na famosa Igrejinha da Bolsa. Pastor Rai, vindo aqui para o nosso assunto, quando nós falamos escatologia, nós já pensamos, ou muitas pessoas pensam no Apocalipse, né? Mas nós sabemos que esse tema aí está por toda a Bíblia, principalmente no final ali de cada livro profético, né? Há sempre um trechinho ali. A maioria dos livros termina falando sobre escatologia. Jesus, né, nos seus sermões, ele entrou nesse assunto. A maioria das parábolas, né, eu tenho ministrado sobre ela, no finalzinho ali, no seu contexto, ele vai entrar, principalmente na questão do juízo final, e está direcionada, né, por toda a Bíblia esse tema. Então, só para ficar claro aqui, o conteúdo sobre o tema escatologia, ele realmente está distribuído aí, não está? Por toda a Bíblia? Sim, sim. Esse é um assunto mencionado, eu diria, desde o início que o homem peca, né? Porque pode ver que a própria sentença de Deus, né? Deus cria o jardim do Éden, Deus cria o paraíso, coloca ali o homem, e sobre as instruções, Deus tinha dito desde o início, a alma que pecar morrerá. E pode ver que ali, logo nessa menção, a gente já vê uma centelha do profecia sobre tanto a nossa finitude, que é nessa existência, quanto também a questão do último momento do ser humano. Então, no livro de Gênesis, por exemplo, né, só dando uma citação, como você mencionou, a gente vê que logo no capítulo 3, ali já fala sobre o Redentor. Gênesis falando sobre o descendente da mulher. Então ali nós temos, quando o Senhor fala, né, que do ventre de uma mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que essa serpente feriria o calcanhar. Então a gente vê ali que ali é o proto-evangelho, ali gera o nascimento do evangelho. Mas também, quando Deus diz ao homem,
sobre essa questão de que a alma que pecasse morreria, a gente já vê ali também como se fosse um julgamento. Então, a história da Bíblia é uma história que ela vai mostrar o amor de Deus em primeiro lugar, mas ela vai mostrar também essa questão dos finais dos tempos. Sempre Deus, ele pontua no final, não é para mostrar simplesmente que ele é um Deus que julga, mas ele pontua o final para poder fazer-nos lembrar de que sem ele nós não somos nada. É mais ou menos como os mandamentos, os 10 mandamentos. Muitas pessoas têm aquela impressão que Deus ele trabalha no negativo. Não. Se Deus trabalhasse no negativo, ele não mostraria o seu grandioso amor. O Apocalipse também não é um livro negativo. Assim como todas as profecias em cada período na história da Bíblia. Quando Deus pontua a questão do julgamento, quando Deus pontua a questão do acerto de contas, nada mais é do que nos trazendo a consciência de que em breve nos encontraríamos com Ele. Porque pode ver, todos nós temos a impressão que a gente não vai morrer. É como Eclesiastes diz, a eternidade está plantada dentro de nós. Fato, nascemos para viver eternamente. Ou, como eu diria, nascemos para viver uma vida imortal. Nascemos no momento e não morreremos, seja para a glória de Deus ou para a condenação eterna. Então, essa situação do grande dia da ira de Deus, do grande dia do acerto de conta com a humanidade, das revelações bíblicas, todas elas foram muito bem trabalhadas de uma Pastor, perdemos aqui a comunicação, né? Ficamos sem áudio. Eu vou te chamar de novo aqui. Vai me acompanhando aí. Tudo bem. Tivemos aqui uma interrupção, né? Mas vamos voltar que o tema está muito, assim, mas isso não tem como separar, né? A escatologia, o estudo sobre o final dos tempos, ele está tão presente quanto os evangelhos, né? Eles estão aí. Não dá para você escolher, eu não quero saber desse tema. É a nossa fé que está aí, né? Faz parte do evangelho. Tanto é que por toda a Bíblia o tema está diluído aí um pouco em cada um dos livros. E então é parte, né, daquilo que nós vivemos, é parte do que nós cremos, e não dá para separar as duas coisas. Vamos aguardar aí o nosso pastor retornar com esse tema. Olha ele aí, tá chegando. Coloque aí, você quer interagir, né? Coloca aí, a Juliana está aqui me auxiliando. Se entrar alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa esclarecer, estamos à disposição. Voltou, meu pastor? Opa, eu não sei onde eu parei. Você estava falando, né, sobre o que é, né, o amor de Deus que está sendo revelado aí também, que às vezes nós temos o receio, né, o medo de falar do assunto, mas o amor de Deus está sendo revelado aí, na verdade, em toda a Bíblia. Né? Sim. Então, como eu dizia, na realidade, o assunto do Apocalipse ele está em todas as Escrituras. No entanto, alguns livros do Velho Testamento, principalmente o profeta Daniel e Zacarias, dão uma ênfase maior.
E nesse contexto, a gente vai vendo, ele sempre nos chama àquele último momento. Porque essa é a grande questão. Deus, como eu falava há pouco, não sei se vocês ouviram, os mandamentos chamados os 10 mandamentos ou decálogo, por exemplo, a gente tem uma impressão que Deus trabalha conosco no negativo. E isso não é verdade. Aí alguém pode me perguntar, mas os 10 mandamentos começam com a prerrogativa do não. Não adorarás outros deuses, não matarás, não cobiçarás. Na realidade, ali, pode ver que de tantas revelações de Deus, as revelações sempre são positivas. É que nos mandamentos, Deus está preservando a nossa vida. E quando Deus preserva a nossa vida ou a vida do outro, então são mandamentos de preservação. Por isso que ele diz, não mate, não roube. Mas em todo o contexto da revelação de Deus, ela é sempre um contexto nos mostrando, se prepare, porque um dia você vai voltar para mim. Se prepare, porque um dia eu vou me encontrar com você. E essa é a grande questão. Então, assim, o Apocalipse, quando a gente lembra, ainda mais em dias como esse, a gente fica meio assustado, ou de praga, ou de guerra. Por outro lado, ele não deve ser lido como um livro de julgamento. É um livro de acerto de contas, mas a gente tem que lembrar que ele é um livro de resgate. É o grande livro do resgate. É o livro do acerto de contas, não pela condenação em si, mas pela absolvição. Pode ver que o tribunal que ele revela para nós é um tribunal do trono branco, mostrando o quê? Mostrando a possibilidade de voltar, mostrando a possibilidade de nos encontrarmos. Porque quando a gente olha para essa questão do reencontro, o reencontro só acontece porque Ele nos ama. O reencontro só acontece porque Ele nasceu para morrer, para cumprir os mandamentos e depois para nos redimir na cruz. Então, na realidade, é claro que é destacado o julgamento, é destacado a punição, mas quando a gente olha assim, fica muito pesado. Por isso que a gente tem que ter o peso, sim, para que a nossa consciência caia na doce realidade que precisamos de Deus, mas na realidade o que mais Deus espera de nós é a consciência de que Ele nos ama e de que Perdemos aqui o sinal de novo. Eu coloquei o fone, pessoal. Me fala aí se melhorou o áudio. Eu acho que é alguma coisa do Instagram, né? Porque no Face a gente ainda tem um programa dando suporte, mas aqui pelo Instagram não. Então pode ser alguma coisa aí do próprio Facebook. Vamos retomando aqui. Trabalhando a consciência de que Ele nos ama. Você está aqui acompanhando o Momento Escatológico. Paz, meu pastor. Vamos lá. Você estava falando da consciência, né, de que Deus nos ama. Foi nessa parte que interrompeu o áudio. Isso, então, o Apocalipse, ele é um retorno à consciência do amor de Deus. Consciência que Ele deixa para nós essa revelação, tentando nos atrair de novo para Ele. Por isso que o medo faz parte da nossa vida, e graças a Deus pelo medo. Porque o medo nos remete, opa, vou ter um acerto de contas. E é aí onde a gente abre os olhos, para que a gente seja interrompido, né, o sono, que o mundo nos embala, que a vida nos embala, né, que as doces ilusões e conquistas nos embalam. Pode ver que a própria Escritura diz que a nossa vida é como a erva, e a glória da nossa vida é como a de uma erva do campo.
muda-se a flor, seca-se a erva, mas a palavra do Senhor, ela existe para sempre. Então, Deus, ele mostra essa perenidade, né, que somos passageiros, e é de propósito. É por isso que também o sábio lá em Eclesiastes vai falar sobre que há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque na casa nós nos lembramos do final de todos nós. E o Apocalipse é esse livro, e por isso destaca o medo, porque é nessa hora que realmente a gente vai pensar, será que eu estou para me encontrar com o meu Redentor? Então, essa é a grandeza. Até no medo. Amém. Alguns livros, né, ou seja, a classificação de alguns livros é livro mesmo, né? Outros são carta. O Apocalipse, afinal, é um livro ou uma carta? E se for, o que nós podemos dizer sobre a forma como ele foi escrito? Então, teologicamente, meu professor querido, José Ribeiro Neto, ele classifica que todo o Velho Testamento, ele é um mestre na área linguística, ele é um mestre na área bíblica, é um dos pastores mais brilhantes que eu já conheci, e piedoso, e crente, o bom que ele é crente. E nós vamos retomar aqui, e a pergunta foi, se o livro, né, é um livro ou uma carta. Na verdade, eu quero entender, né, porque alguns falam o livro de Apocalipse, outros falam a carta de Apocalipse. Se é uma carta, né, como é que ela foi escrita? O pastor vai voltar, dá uma olhada assim, tirando o fone dele melhora, Oi. porque ecoa só com ele, É? não ecoa com você. Pastor, nós queremos fazer um teste aí. Vou pedir que você tire o seu fone. Uma vez que eu estou com o meu aqui, vamos ver se vai funcionar melhor. Porque está dando um pequeno eco aí para os irmãos. Tirar o fone? Isso, vamos ver se... vamos ver se vai funcionar melhor assim. Deixa eu pôr outro... Amor? Vamos ver aqui. Mas eu não sei se eu vou te escutar bem. Tá. Bom, e agora? Fala aí, pastor. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu estava falando do professor pastor José, aquele fone, outro fone. Só tirou o áudio. O pastor José Ribeiro Neto, que é um mestre em teologia, ele explica o seguinte, que o Velho Testamento, ele é classificado como livro, todo o Velho Testamento. Então, por exemplo, nós geralmente dizemos, né? 1 Samuel, gênero masculino, deveria ser lido como 1 Samuel. Já o Novo Testamento, como são cartas, epístolas, o gênero é feminino. A única exceção se dá para o livro de Apocalipse, que aí, segundo Ribeiro Neto, pode ser chamado porque é uma carta, mas é um livro. É uma carta por se tratar de um texto pastoral, de um texto profético. Então, ele entra dentro dessa nomenclatura. Então, você pode tratá-lo como livro ou como carta. E isso é a aula que o pastor José Ribeiro Neto, que a professora Aparecida aprendeu, e eu aprendi com a professora Aparecida. Porque muitos, né, dizem a carta, né, outros falam o livro, então os dois termos, né, são corretos. Como é que tá aí, Ju? O som melhorou?
com ou sem fone, acho que é melhor ele ficar com fone para eu te ouvir. Se você estiver me ouvindo bem, pastor, você pode continuar assim, mas deve ser algum problema no próprio Instagram, tá? Então, o que ficar mais cômodo para você, se você preferir o fone ou sem. Eu vou colocar som. É só fica à vontade que para a gente não mudou, tá? Então fica o que fica mais confortável para o senhor aí. Tá me ouvindo? Melhorou, pastor? Pra gente não muda. Tanto faz. Por isso que eu te falei, faz da forma que ficar mais confortável para o senhor, que para a gente não muda. Dá um pequeno eco aqui, mas dá para entender o que você está falando, tá? Não atrapalha, não. Tá. Eu vou colocar outro fone aqui, só para eu te ouvir melhor, tá bom? Só um segundinho. Ok. E seguimos aqui, gente. Tá me ouvindo bem agora, pastor? Tá ouvindo bem? Tá. Na nossa outra edição, né, sobre o tema, a gente entrou um pouquinho... Tá ouvindo bem? Tá. Então, na nossa outra edição sobre o tema, você entrou aí, deu uma pincelada de leve aí sobre o grande avivamento, sobre a apostasia, né? E só que o tema, assim, ficou bem superficial, né? Quer acrescentar algo sobre esse tema? O grande avivamento, a apostasia? Sim, eu acho que muito pertinente, porque quando a gente trata, né, das linhas finais dos tempos, que é aquela questão de que a profecia bíblica vai falar, tá, essa é a grande questão. O nosso mestre, ele vai nos buscar e Tessalonicenses ensinar que no ressoar da última trombeta. Então, os textos também todo olho verá. E as cartas vão também dar uma ênfase de que todos os joelhos se dobrarão. Então, a Bíblia mostra que o retorno de Jesus... E dentro das linhas que nós aprendemos no seminário das correntes da teologia, a gente tem aquelas linhas sobre o arrebatamento que Jesus... Vamos ter que retomar a conexão. Agora, queridos, eu peço que você que está interessado nesse tema, nos ajude aí, né? Intercedendo para que tudo dê certo, né? Para que a gente possa desfrutar mais um pouquinho aqui de tudo aquilo que Deus tem dado ao nosso pastor, né, que está com tanta disposição aí para explicar. Chegou bem aí, pastor? Tá me ouvindo? Onde eu parei? Eu creio que não perdeu nada, ficou só com atraso no som, depois ficou carregando, né? Mas a gente estava falando aqui sobre o grande avivamento, a apostasia. Eu creio que não atrapalhou o seu raciocínio. Então, dando continuação, nós não entendemos o seguinte: indiferente da linha teológica de quando será o arrebatamento, esperamos a grande maioria acredita de fato que Jesus ele virá, buscará o seu povo e aí começará aquele período da tribulação. E quando nós imaginamos essa cena, a gente imagina uma cena onde o anticristo ele reina. E a igreja Agora
Hoje está difícil. Sim, mas ele ficou sem som, aonde o anticristo reina. Então nós ficamos com esse cenário. Tá tão bom aqui conversar, né? Entender, mas estamos tendo esses probleminhas de conexão aí. Mas, em nome de Jesus, a gente vai romper. Pastor, hoje está aqui, já estou pedindo para os irmãos interceder. Você falou, nós imaginamos, você estava falando do momento onde o anticristo ele reina, né? Consegui te ouvir, pastor. Você estava falando, onde cortou foi quando você falou desse momento onde o anticristo ele vai reinar, né? Que é uma coisa que há diversas linhas, né, de pensamentos aí sobre como vai ser, e nós entendemos, né, que é um governo que vai surgir, um governo mundial, e aí você estava bem nesse ponto. Sim. Exato. Nesse exato momento, quando a gente lê período de anos de tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio, que ao total são 7 anos, que seria a última semana de Daniel, a profetizada das 70 semanas, para todos nós, o seguinte, que nesse período o anticristo vai reinar, e depois ele vai se demonstrar como o Messias de Cristo, é um falso Cristo. E essa é uma grande perseguição entre o povo judeu, entre aqueles que eram crentes e que não foram arrebatados. Naquele livro, Deixados para Trás, ilustra bem aquele piloto de avião que, se não me falha a memória, é um piloto de avião que a esposa é idosa e de repente ela desaparece. Para ele se vê vendido, porque ele falou, uau, todos aqueles homens piedosos foram embora e agora estou aqui. Mas a gente esquece de um fator, indiferente da linha teológica, que naquele exato momento, que seriam os momentos finais dos últimos, acontece um grande avivamento. E é isso que é destacado, e é isso que é lindo nas histórias do Apocalipse. Por quê? Porque o derramamento do Espírito Santo sobre a terra, a Bíblia também mostra que também há uma apostasia. Então, é como se o mundo fosse uma categoria, de fato, apóstata, fria, insensível, Tá difícil. amor, e que se... Nós vamos retomar aqui com o pastor. A gente grava, a gente faz uma chamada de Skype, grava na sua ligação e aí Sim. a gente disponibiliza. Eu posso fazer dessa forma. Nós podemos fazer um outro tipo de conexão. Pastor, eu posso fazer de uma outra forma. A gente pode fazer isso via... Nós podemos fazer essa chamada via Skype, que é uma chamada que ela é mais consistente, né? Não oscila tanto quanto o Instagram oscila. E a gente fazer um outro tipo de transmissão, onde eu tenho a sua transmissão via Skype, e eu creio que vai melhorar bastante. Nós vamos seguir aqui, se a gente voltar a ter problema, a gente retoma amanhã nesse outro formato. E aí a gente muda a forma de estabelecer a conexão, eu creio que vai facilitar bastante. Tá bom? Você falou aqui sobre... Tá joia? Você estava falando sobre duas formas, né, de ver. Você usou um termo que agora me fugiu aqui. Foi nessa hora que caiu. Que era a apostasia e as duas vertentes que você estava falando. Serão duas realidades. Seriam duas grandes realidades que o mundo vai enfrentar. Pode ver que em Atos 2, quando o profeta Joel profetiza
sobre que nos últimos dias seria derramado sobre todo aquilo que inaugura-se em Atos 2, continua sendo real e presente na história da humanidade durante esses 2000 anos. Porque no relógio de Deus, os últimos dias é um período que não tem limites, 1000 anos é manado. No entanto, o que acontece? Então, aquilo que começou em Atos 2 não parou. Por isso que nós chamamos que nós estamos na dispensação dos gentios. De ver que todo o período da história, onde homens e mulheres se renderam a Cristo, houve um derramar do Espírito Santo. Então, quando realmente o Senhor estiver às portas ou perto do seu retorno, haverá uma apostasia imensa, por isso que a Bíblia vai mencionar serão avarentos e etc, profecias que mostram isso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia vai mencionar claramente, lá no livro do pelo amor a Cristo. E muitos dedicarão a sua vida como uma oferta gratuita. Lindamente, no livro do Apocalipse, duas coisas que são extremamente relevantes e poderosas, que é uma das duas testemunhas e também a nomeação de 144 mil Gente, tem uma coisa, tem esse lado lindo, né, do Apocalipse, da escatologia, que o nosso pastor ele aborda com tanta maestria, né, que Deus tem dado a ele, essa visão positiva, né, sobre o Apocalipse, essa visão que trata de mim, de você, que trata daqueles cristãos fiéis que realmente querem compromisso sério com Deus, e ele começou a abordar aqui. Só que a gente vai mudar a nossa forma, né, de fazer conexão. Então, para amanhã, nós vamos voltar aí com uma outra proposta para que você possa acompanhar. Eu agradeço aqui o pastor Rai. Depois eu acerto com ele os detalhes aqui pelos bastidores. Mas eu quero orar com você, orar por você. E nós vamos ficar agora mais curiosos ainda, né? Que visão é essa que traz essa visão positiva, né? Sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento. Na edição passada foi magnífico, né? Quando ele abordou, né? Que o Gênesis é o homem deixando Deus, né? Deixando o Éden. E o Apocalipse ele retrata esse retorno do homem para Deus, esse retorno do homem com Deus, voltar, né? Estar de novo com Deus, essa vida com Deus que nos é proposta, né? Então, para o cristão fiel, aquele que aguarda, né, a volta do Senhor, que está vigilante, realmente é um despertar de esperança, porque nós aguardamos a vinda do Senhor com muito entusiasmo, né? Nós terminamos aqui no TBC Taboão, em todos os nossos núcleos, com essa afirmação, né, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Algumas pessoas às vezes vêm me perguntar, pastor, por que a gente encerra o culto com Maranata? O que quer dizer isso? Eu falo, Maranata é justamente o que a gente fala depois. O significado é ora vem Senhor Jesus. Então há essa expectativa na igreja, a noiva. E quem não ficou ansioso, né, pelo seu casamento, momento de se encontrar, de realmente firmar a aliança. Então, para a igreja, que é a noiva, tem essa expectativa, né? O dia do casamento, o dia que realmente nos encontraremos com ele e viveremos com ele para sempre. Então, nós vamos trazer essa abordagem aí com o nosso pastor e a proposta é fazer de uma forma diferente. Como não está rendendo nessas chamadas pelo Instagram, você vai conseguir acompanhar por aí, mas nós vamos fazer de uma outra forma essa conexão para que chegue com mais qualidade para você e não tenha essas interrupções. Desde já eu agradeço a disposição do nosso pastor, que está aí, né, nos instruindo na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, queridos?
Pai, nesta manhã nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que tivemos. Um tempo tão breve, Senhor, com a tua palavra, mas que incendeia o nosso coração, que nos desperta, Senhor, a querer saber mais, querer aprender mais, Senhor. Nós, os teus filhos, que aguardamos ansiosamente o teu retorno, a sua vinda, as tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, continue a nos despertar, nos chamar, Senhor, para estar contigo, nos chamar para um relacionamento mais profundo. Nesta manhã, Senhor, ó Deus, nós iniciamos o nosso dia desta forma, orando, buscando em Ti, ó Deus, direção, a Tua palavra que nos fortalece. Conduza-nos, ó Pai, ó Deus, nesta vida, com entendimento, com prudência, dai-nos sabedoria, Senhor, para tomarmos as nossas decisões e para vivermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos adverte em Sua palavra, pois sabemos que um dia estaremos contigo. Senhor, nós ainda intercedemos, ó Pai, por esse momento que estamos vivendo, por todos os que estão enfermos, para que o Senhor possa restabelecê-los, ó Pai, em nome de Jesus. Em especial, nesta manhã, nós oramos pelo cunhado da Leia, Senhor, ó Deus, que está passando por uma cirurgia, Senhor, para a troca desse catéter, que o Senhor abençoe e coloque as tuas mãos, ó Pai. Orando por ele, o pastor Paulo, nós oramos, Senhor, por todos os nomes que temos apresentados aqui. Ó Deus, também continuamos orando para que o Senhor mantenha, Senhor, o nosso coração firme em Ti, porque a Sua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ó Deus, mas não seria o amor de todos, que estejamos incluídos, Senhor, entre aqueles que não retrocedem, que mantêm viva a chama do Teu Espírito e a esperança em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente vai, em nome de Jesus, aqui entrar numa forma que a gente possa